O romantismo é todo um período cultural, artístico, literário que se inicia na Europa no final do século XVIII e se estende pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado três países: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país, e através dos outros artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. As características principais desse período são valorização das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história. Este período foi fortemente influenciado pelos ideais do Iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. Nas artes plásticas, o romantismo deixou importantes marcas. Artistas como o espanhol Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix são os maiores representantes da pintura dessa fase. Estes artistas representavam a natureza, os problemas sociais e urbanos, valorizavam as emoções e os sentimentos nas suas obras de arte. Na Alemanha, podemos destacar as obras místicas de Caspar David Friedrich, enquanto na Inglaterra, John Constable traçava obras com forte crítica à urbanização e aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Foi através da poesia lírica que o romantismo ganhou formato na literatura, dos séculos XVIII e XIX. Os poetas românticos usavam e abusavam das metáforas, palavras estrangeiras, frases diretas e comparações. Os principais temas abordados eram amores platônicos, acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios. As principais obras românticas são Cantos de Inocência, do poeta inglês William Blake, Os Sofrimentos do Jovem Werther e Fausto, do alemão Goethe, baladas líricas do inglês William Wordsworth e diversas poesias de Lord Byron. Na França, destaque-se Os Miseráveis de Victor Hugo e Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Na música, ocorre a valorização da liberdade de expressão, das emoções e da utilização de todos os recursos da orquestra. Os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista são importantes na música. Podemos destacar como músicos desse período Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Hector Berlioz, Franz Liszt e Richard Wagner. Na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando a religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade e a obra de William Shakespeare. Os dois dramaturgos mais conhecidos dessa época foram Goethe e Franz von Schiller. Victor Hugo também merece destaque, pois levou várias inovações ao teatro. Em Portugal, podemos destacar o Teatro de Almeida Garré. Em nossa terra, inicia-se em 1836 com a publicação, na França, da Niterói, revista brasiliense por Gonçalves de Magalhães. Neste período, nosso país ainda vivia sob a euforia da independência do Brasil. Os artistas brasileiros buscavam suas fontes de inspiração na natureza e nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido, a religiosidade cristã, a importância de nossa natureza, a formação histórica do nosso país e o cotidiano popular. As obras dos pintores brasileiros buscavam valorizar o nacionalismo, retratando fatos históricos importantes. Dessa forma, os artistas contribuíram para a formação de uma identidade nacional. As obras principais desse período são A Batalha do Avaí, de Pedro Américo, e A Batalha de Guararapes, de Vítor Meirelles. No ano de 1836, é publicado no Brasil Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Esse é considerado o ponto de largada desse período na literatura do nosso país. Essa fase literária foi composta de 3 gerações. Primeira geração, conhecida também como nacionalista ou indianista, pois os escritores desta fase valorizaram muito os temas nacionais, fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como bom selvagem. É, portanto, o símbolo cultural do Brasil. Destaque-se nessa fase os seguintes escritores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Araújo Porto Alegre e Teixeira e Souza. Segunda geração. Conhecida como mal do século, byroniana ou fase ultrarromântica.
Os escritores dessa época retratavam os temas amorosos levados ao extremo e as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte, tristeza e uma visão decadente da vida e da sociedade. Muitos escritores desse período morreram ainda jovens. Podemos destacar os seguintes escritores dessa fase: Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e Junqueira Freire. Terceira geração, conhecida como geração condoreira, poesia social ou hugoana. Textos marcados por crítica social. Castro Alves, o maior representante desta fase, criticou de forma direta a escravidão no poema Navio Negreiro. A emoção, o amor e a liberdade de viver são os valores retratados nas músicas dessa fase. O nacionalismo, nosso folclore e assuntos populares servem de inspiração para os músicos. O Guarani, de Carlos Gomes, é a obra musical de maior importância dessa época. Ouça um trecho. Assim como na música e na literatura, os temas do cotidiano, o individualismo e o nacionalismo e a religiosidade também aparecem na dramaturgia brasileira dessa época. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de Magalhães, Antônio José ou o Poeta em Aquisição. Também podemos destacar a peça O Noviço, de Martins Pena. Veja um trecho dessas duas peças. Deixai o desgraçado, sim. Vingai-vos de mim, tudo mereço. Mas que mal vos fez ele? Ele é a causa da maneira por que me tratas assim. Não, Senhor, não é ele. O céu me escuta. Perdoai-me a ousadia. Perdoai? Já me pedis perdão? Carlos! Senhor meu tio! Mas o que é isso? Mas o que é isso? E por que você está assim vestido? Esse vestido? Senhor meu tio! Esperamos que tenha entendido o que é essa fase de literatura. Esse foi o Estudando o Romantismo. Até a próxima!